isso. Turma, vamos começar o nosso programa porque nós já temos um número específico aí de pessoas acusadas de invasão e depredação do Senado Federal em Brasília. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação e a prisão de 39 suspeitos e o bloqueio de bens no valor de 40 milhões de reais para reparação de danos ao patrimônio público. Nas primeiras acusações formais após a invasão, a Procuradoria atribui 6 crimes aos envolvidos nos ataques. A reportagem dessa história é do nosso Paulo Edson Fiore. No texto enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, a PGR pede que os acusados sejam condenados por 6 crimes, entre eles associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência. O documento é assinado pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado pelo PGR Augusto Aras na semana passada. Além da condenação, a promotoria pede que seja decretada a prisão preventiva dos denunciados e o bloqueio de bens dos invasores no valor de 40 milhões de reais para a reparação de danos. A PGR também solicitou que o STF adote as medidas necessárias para impedir que os acusados deixem o país sem autorização prévia e a preservação de material existente em redes sociais mantidas por essas pessoas. O Senado divulgou imagens da invasão à Casa Legislativa no dia 8 deste mês. Nos vídeos gravados pela câmera de um dos agentes, é possível ver um grupo de policiais tentando conter as pessoas que entraram no Congresso Nacional. Pessoal, bora avançar devagar lá, usando esforços errados e tá saturado o ambiente. Moral, bora lá! Os policiais pediram para que os manifestantes se afastassem e alertaram para o risco de eles se machucarem. Diante da falta de recuo do grupo, os policiais se organizaram em linha e passaram a jogar spray de pimenta por cima do vidro. Bora, sai! De acordo com relatos da Polícia Legislativa, os invasores arremessaram contra os agentes objetos como pontas de aço, pedaços de madeira e itens do mobiliário do Senado. Também foram apreendidos itens como um canivete e uma faca esportiva de camping. Muito bem, gente, está aí a reportagem do nosso Paulo Edson Fiore mostrando um pouquinho dessas imagens que repercutiram tanto, né, Paulinha, das câmeras alocadas nos policiais, enfim, os policiais sendo agredidos por essas pessoas, né? Pessoas de bem, eu ouvi muito falar isso, pessoas de bem. Meu querido Alexandre Borges, cadê o Alexandre Borges? Coloca aqui na tela para mim o Alê. Alê, você acha que essas pessoas são pessoas de bem, irmão? Bom dia para vocês, Alexandre Taon. Enfim, não são criminosos. É gente que tem que ir para cadeia. É claro que com toda a investigação, com direito de defesa, enfim, mas se invadir os principais prédios públicos do Brasil não for crime, o que é crime, né? Quer dizer, e tudo filmado, esse que é interessante, né? São criminosos orgulhosos dos seus próprios crimes, né? É gente que filmou, que fez live, que tirou foto, que bateu no peito, que diz, eu tô aqui, eu tô quebrando, eu tô fazendo, enfim. Então agora eles vão descobrir qual é o preço disso, mas que tem que ser presos, evidentemente. Inclusive, até está certo Gilmar Mendes, que soltou algumas presas lá da Colmeia para poder abrir espaço. É bom inclusive, que as matérias digam e deixem claro que eram presas em semiaberto, eram presas que já estavam passando o dia fora da cadeia, de tornozeleira eletrônica, só dormiam na cadeia. Então essas foram liberadas para ficar em prisão domiciliar, mas com a tornozeleira eletrônica para abrir espaço para os golpistas que agora vão conhecer toda a hospitalidade do sistema penitencial brasileiro. Muito bem. Eu não sei se vocês viram na internet alguns vídeos das pessoas questionando aquele relógio
que foi jogado no chão. De Dom João. Porque você viu isso, Holiday? Que o horário da câmera estava dando, sei lá, 3 horas e... Coloca a imagem de novo para mim, Fernandinha, por favor, só pra gente ver o horário certinho da câmera, quando... A hora que ele joga o relógio no chão. O relógio estava atrasado. Exato. E aí o relógio estava dando 12:15. E aí eu vi um monte de gente falando, aí tem coisa, hein? Isso aí é estranho e tal. Só tem um ponto. O relógio tem 400 anos. Nossa. Eu acho, não sei, que ele talvez não dê a hora certa, assim, mais precisa, né, Marronzinho? Há 400 anos deveria ser 12:15. Por isso que ele estava marcando. Não, as pessoas estão tentando achar, de qualquer maneira, uma justificativa para o injustificável. Primeiro era a questão dos infiltrados, aí, agora o relógio aí, o relógio. Você viu que estava marcando meio-dia? O cara, para querer ver isso aí, velho, é porque ele tá procurando pelo em ovo. Não, esse relógio tá marcando meio-dia, mas a câmera tá marcando 3 horas da tarde. Isso é um absurdo. Mas o cara jogando o relógio, que é uma relíquia nacional no chão, aí tudo bem. A preocupação é o relógio. E a incompetência desse cara que tá no ar agora, acabou de sair. Ele tentou quebrar a câmera 4 vezes, cara. É muita incompetência. Ele, com extintor de incêndio. É um negócio muito grande e pesado pra jogar pra cima. Não é um quebrador de câmera profissional, mas tinha profissional ali no meio desse combate todo, porque a gente via nas câmeras o pessoal jogando spray de pimenta e nada do pessoal se afastar, cara. Não era a tiazinha do Zap. Essa galera não era... Olha aí, ó, machadada não era mesmo. Não era a tiazinha do Zap. Isso aí era uma outra galera. Desculpa, esse pessoal aí não tem absolutamente nada a ver com manifestante, não tem. É outra história. Fazer uma oposição inteligente, buscar realmente outros caminhos, tal. Agora, esse pessoal que entrou e fez absolutamente tudo isso, eu tenho absolutamente certeza que não foi a tia do Zap, não foi o pessoal, como você disse ontem, o pessoal que ficava na porta do quartel era um outro perfil. Né? Não era esse perfil também que invadiu. Então esse pessoal que invadiu e o cara que quebrou lá o relógio de 400 anos, enfim, eles não conhecem absolutamente nada, não sabem nada da história do país. E parece que o relógio não vão conseguir restaurar. Não conhecem a história do país. Porque se você conhece a história do Brasil, você sabe, inclusive, ou se você se interessa, é só você entrar na internet que você sabe quais são as peças que tem dentro do Palácio do Planalto. Ele falou, tentei, mas não consegui. Ele tentou umas 3 vezes quebrar esse negócio. Aí ele fica triste, né? Depois que ele ele fica decepcionadíssimo. Tipo, minha missão não foi cumprida. E tinha puxando cortina, pra que isso, Tinha tanto spray de pimenta, que na próxima eu vou vender acarajé nesse negócio. E tinha um cara vendendo algodão doce na passeata. No meio do bagulho. Olha só o Brasil. Do nada, um tiozinho resolveu vender algodão doce. Ele falou, quer saber? Vou dar uma lucrada. Galera, meu, que parada. Eu vou te falar, eu admiro gente assim. O brasileiro não existe nunca. Imagina, você num momento desse, com esse caos e tal, o cara chegar e falar, tem um monte de gente aqui, eu vou empreender porque eu tenho conta pra pagar. Vestido de Teletubbies. Fiz o curso do Sebrae, vou empreender. Mas sabe uma coisa que eu queria trazer também, no sentido desses manifestantes que são agressivos, é interessante também que a investigação estabeleça se a convocação trazia esse tom de agressividade. Eu acredito que muitas das convocações... Porque uma coisa é você dizer, vamos sentar no chão e cantar Imagine. Outra coisa é você dizer... Venha para invadir, venha para tomar esse espaço, para lutar pelo Brasil com todas as armas. Eu acho que o tom também da convocação é uma coisa importante de ser investigado de não levar criança, e trazido, entendeu? Porque, quando você faz uma convocação... Vamos tomar o poder, vamos invadir prédios públicos, desculpa, não é uma convocação pacífica, entendeu? Não é uma convocação pacífica. Então, acho que também é interessante de se estabelecer isso, porque, claro, essas pessoas que invadiram e tal, não são todas as pessoas, mas como foi essa convocação? Porque as pessoas também já entraram, muitas delas, nesse espírito. Sim. Mais de 1.500 pessoas que vieram em ônibus. Será que elas foram convocadas num espírito já de invadir, num espírito já de causar violência? Acho que isso a investigação também deve estabelecer. Diga, Alexandre. Posso dar uma...
Essa discussão sobre a convocação, ela já vinha desde o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, do Trump. O Trump não falou especificamente entrem e quebrem, mas ele falou, vamos lá, vamos para a capital, vamos para frente do Capitólio, vamos mostrar. Quer dizer, o Trump foi irresponsável. Eu me lembro na época quando eu comentei isso, eu perdi um monte de amigo. Você está xingando o Trump? Eu falei, não, eu estou apenas dizendo que ele foi irresponsável. Você não pega uma turba ensandecida e fala, vamos todo mundo para lá, e depois, quando dá confusão, não sabia. E a gente viu a mesma coisa agora nesse 8 de janeiro. Você tem que tomar cuidado quando você está lidando com 5 mil pessoas nervosas, pessoas que foram levadas a acreditar que as eleições foram fraudadas, pessoas que acham que existe uma ditadura, que tal. Essas pessoas, quando são convocadas para ir e invadir o espaço público, elas vão fazer o quê? Elas vão fazer um piquenique? Não vão. Então, há uma responsabilidade. Esse é um problema que a gente tem que confrontar hoje em relação à responsabilidade de quem convoca as coisas em rede social e que efetivamente vai e comete algum crime. Porque quem convoca alguém em rede social, essas pessoas hoje em dia, elas sabem que elas não precisam dizer vá lá e quebre. Elas só precisam dar uma piadinha, falar uma palavra ambígua, dar uma frase mais ou menos que tem a ver e deixa solto que as pessoas vão fazer alguma coisa, depois fica fácil para quem escreveu esse influenciador dizer não tem nada a ver com isso e tal. Então a gente tem que ver exatamente, por isso eu estou concordando com você, Paulinho. Tem que tomar muito cuidado com esse nexo causal, porque essa confusão não nasceu no chão ali da Praça dos Três Poderes. O Holliday, eu entendi, não querendo de maneira nenhuma colocar algum tipo de estresse nesse programa, mas eu entendi que o Alexandre Borges quer jogar a culpa para o Jair Bolsonaro. Eu também entendi isso. Eu entendi isso. O mínimo isso. que se investigue. Eu entendi isso. Eu quero saber a tua opinião. Não, eu quero aqui, claro, com muitas data vênias, discordar do Alexandre Borges, desde o início, aliás, né? Porque uma coisa que não se discutiu até aqui e que toda vez, infelizmente, as autoridades não têm levado a sério é a possibilidade de infiltrados. Porque, veja, é importante a gente ter noção do histórico das manifestações convocadas pela direita até aqui. No impeachment da Dilma, foram diversas as vezes em que nós convocamos manifestações para frente do Congresso Nacional e sempre num tom muito enfático. Vamos lá, vamos levar para dentro do Congresso impeachment, vamos entrar lá com tudo, é a casa do povo, não sei o que, etc, etc. O máximo que se viu naquela época foi um acampamento em frente ao Congresso Nacional que estabeleceu-se ali por um mês inteiro de pessoas acampando, exigindo o impeachment da presidente Dilma. Inclusive, saíram do acampamento alguns dias antes do Cunha aceitar aquele pedido de impeachment. E não houve um único ato de vandalismo. Quando nós convocamos aquelas grandes manifestações que foram para a Avenida Paulista em 2015 e 2016... milhões de pessoas tomaram conta das capitais do país. Foi, inclusive, a maior manifestação da história do país, segundo o próprio Datafolha. E você pode procurar nos jornais. Não há uma única ocorrência, uma vidraça quebrada, não é nada. Veja, são anos de um histórico de manifestações convocadas com uma linguagem dura, firme, com discursos muitas vezes radicais, tinha intervencionista no meio, tinha gente que pedia ditadura, intervenção militar, e mesmo estes não quebravam uma única vidraça, não pichavam um único muro. Aí eis que, de repente, após a eleição, todos esses patriotas que se manifestaram ao longo de anos viraram criminosos, saíram quebrando vidraça, invadiram o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto do dia para a noite. Opa, espera lá um pouquinho. E quem é o mais beneficiado depois dessa manifestação? É o Bolsonaro, que agora está sendo acusado, investigado e alguns pedindo a prisão dele? Quem é o mais prejudicado? Os manifestantes, que foram presos, ficaram dias seguidos dentro de um balcão como se estivessem num campo de concentração? A direita, que agora é acusada de radical, defensora de um golpe? Não.
O mais beneficiado é quem ocupa a cadeira de presidente da República, que agora aparece como defensor da democracia, sai de mãos dadas com os presidentes dos outros poderes, coordena os 27 governadores em nome de uma luta em defesa da democracia. Esse é o mais beneficiado. E é muito estranho que até agora não se tenha sequer aberto uma investigação sobre a responsabilidade. Eles não querem de verdade. Um batalhão que fica aqui na esplanada dos ministérios. Deste governo federal, que tinha informações sobre tudo o que ia acontecer, sobre esses atos de violência, e não deu um único reforço à Polícia Militar do Distrito Federal. A única ajuda era general, tinha presidente, tinha ministro, tinha milhares de pessoas no dia 7 de setembro se manifestando. Não teve um vidro quebrado. Agora é fácil falar que tinha infiltrado, mas tanta gente filtrada. Mas cadê o vidro quebrado? Cadê as invasões? Não teve nem um dia, só teve agora. Enquanto o presidente estava falando, fazendo discurso e convocando pessoas para as manifestações convocadas pelo presidente da República não teve um ato de violência. Quando ele fica quieto, se retém na reflexão, aí é que aparecem os atos de violência. E ele é o culpado ainda por cima. Não, eu não estou falando que ele é o culpado. Eu estou falando que não é de repente. Isso é resultado de um discurso de 4 anos, inflamando o povo, dizendo que a urna não vale. Mas não aconteceu enquanto ele estava discursando. Lógico. Sabe por que não aconteceu? Porque senão ele teria que tomar providência. Então ele espera o governo dele acabar, vai para os Estados Unidos, para a gringa, ver o Pateta, que é semelhante, né? Aí acontece. Está dizendo que a voz de comando dele é o silêncio? A voz de comando dele são as entrelinhas. O Alexandre Borges falou muito bem. Não precisa falar, vamos lá quebrar. Isso é teoria da conspiração. São nas entrelinhas que as coisas são ditas. Inclusive no silêncio também as coisas são ditas. Escuta, mas eu não sei, eu tenho uma tese de que a gente sempre copia os Estados Unidos de uma maneira um pouco mal feita. Por analisar. Porque todo esse enredo que a gente está vendo é uma cópia completa do que aconteceu nos Estados Unidos. Uma cópia pirata. E muita gente sempre falou que ia chegar nesse lugar, né? Inclusive a tese dos infiltrados. Porque a direita americana hoje ela fala que não existiu o Capitólio, que existiu justamente uma infiltração de alguns democratas ali dentro, que quem promoveu isso foram os democratas. Mas a tese continua porque ninguém investiga. Mas o meu ponto é o seguinte, Holiday, vamos criar alguma coisa nova, pô. Pelo amor de Deus. Copiar e colar o negócio desse jeito, aí vai lá, Capitólio, todo mundo invade, aí aqui todo mundo invade, aí o outro veste o chifre do touro, aqui a mulher senta no micro-ondas e faz as suas necessidades, aí depois chega a direita e fala, não, todo mundo é infiltrado. E olha, está sendo investigado da seguinte maneira também. Todo mundo que foi preso. O Leonardo Índio, o amigão do Carlos Bolsonaro, estava lá. Só falta o Steve Bannon vir aqui sentar com a gente. Tinha gente muito ligada a Bolsonaro que está sendo investigado pelas próprias redes. Eles mesmos se filmaram e você vai ver o perfil. Não é gente que passou a ser Bolsonaro naquele dia. Infiltrado é gente que botou uma camisa para ir para lá. O que tinha lá era muita gente, o perfil, a tiazinha lá que foi processada por estelionato e tal, que é a tia do... Uma senhorinha. Eu não estou dizendo que esse público também não estava lá. Eu estou dizendo, pode ser, tem gente que estivesse lá que não infiltrado. Olha, não assumir talvez que realmente foram manifestantes que queriam fazer baderna, e eu isento o Bolsonaro de qualquer culpa disso. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver com isso, como estão querendo dizer assim, porque foi ele que promoveu, foi ele está por trás desse esquema. Para de bobagem, pessoal, para de bobagem. Olha só a quantidade de fake news, a quantidade de informação completamente sem o mínimo critério que é disseminado aí no WhatsApp, enfim. Então, o que acontece é o seguinte, eu não estou aqui colocando, tentando pôr panos quentes nessa história, mas que
esses manifestantes não têm absolutamente nada a ver com uma direita, com uma oposição mais inteligente, de uma forma mais correta, de uma forma extremamente mais adequada, isso sem dúvida alguma não tem. E eu não imputo isso nas costas do Bolsonaro. Você bota a tua mão no fogo? Hã? Bota a mão no fogo? Olha, eu acho que eu não só coloco a minha mão no fogo, como eu também coloco o meu corpo inteiro. Ih, cara, eu já ouvi essa frase. Meu Deus do céu. Eu já ouvi essa frase. Teve gente que já se queimou com essa frase. Eu não acho. Agora, se são direitas extremistas, se são de direita extrema, Felipe, posso te perguntar enfim, agora uma que o coisa Bolsonaro falou, vai lá e sentido? invade, isso com Agora, toda olha, certeza, pensa, não. a maior frustração dessas pessoas tem a ver com o fato do Bolsonaro não ter sido eleito. Ou vocês discordam disso? Não, Essa é a não. maior frustração. Claro, porque se ele fosse eleito, não ia ter acontecido nada disso, as urnas eram incríveis, foi tudo certo, foi maravilhoso, a democracia, ia estar tudo bem, não é isso? É a maior frustração. É ele não ter sido eleito e todas essas alegações que a gente sabe que são embalsamadas em um monte de fake news. Ele foi presidente do Brasil, deixou de ser. Ele se furtou de se comunicar com todas essas pessoas. Óbvio, tem gente que é mais racional, que aceitou, ficou de boa, voltou para casa. Daqui a 4 anos a gente conversa. E teve gente que foi se radicalizando, gente. Tem, sei lá, Mas gente às vezes da família, Paulinha, que foi ficar na porta do quartel e que você pensa, gente, que loucura, né? Essa pessoa tá lá na porta do quartel, nunca imaginei. E nisso tudo bem, porque estava lá pacífico, mas mesmo assim é uma espécie de radicalização. E tem gente que é mais radical ainda. Então, e essa pessoa ficou embalsamada nesses grupos de zap, nesse tipo de coisa. E o Bolsonaro se furtou de pacificar essas pessoas. Não, Bolsonaro se furtou de aceitar o resultado de uma forma pública. Se furtou de passar a faixa, se furtou de sinalizar para essas pessoas que o processo democrático tinha que ser respeitado, gente. Ele se furtou o tempo inteiro de fazer Deixa eu ouvir o Alexandre, que ele pediu a palavra aqui. É só um ponto assim, por que nós, que olhamos as notícias pelo olhar da direita, por que a gente não usa um critério que a gente historicamente usou com os radicais islâmicos, né? Eles faziam atos terroristas e aí muita gente da imprensa da esquerda dizia assim, esse cara é um lobo solitário, ele fez isso sozinho, ele fez da cabeça dele, coitado do Osama Bin Laden, tem nada a ver com isso e tal, não sei o quê. E a gente dizia, não, gente, peraí, existe um nexo causal entre o discurso radical dessa parte do islamismo que leva a um bando de garoto, um bando de gente ali a virar homem-bomba, a se radicalizar e lá na ponta ele comete um ato. Claro, tem 1 bilhão de muçulmanos no mundo, não são todos que vão virar homem-bomba, não são todos que vão explodir, mas você tem estatisticamente um número suficiente para que 1, 2, 3, 10, 20 vão lá e façam algum tipo de ato condenável, terrorista. Então, assim, a gente usou anos o critério de dizer, olha, o sujeito entra num lugar gritando Alá é grande e explode, a gente tem o direito de fazer algum tipo de conexão com um discurso mais radical islâmico. Agora, com o discurso político, a gente não pode fazer algum tipo de, pelo menos de inferência em relação a dizer, ficar anos dizendo que as urnas eram fraudadas, dizendo que o sistema estava... que a eleição não era justa, não era legal, e uma série de ataques ao judiciário, e isso não levar a, pelo menos ali 10, 20, 30, 50 pessoas a se radicalizarem. Eu acho que é pelo menos lícito que a gente levante a discussão. Quem vai dizer, quem vai dar a palavra final é a investigação, é a polícia, é o judiciário, enfim. Mas é lícito que a gente levante ao menos a questão.